A primeira bolota atingiu o rei Alfa na orelha. A segunda caiu em seu chá. A terceira ricocheteou no selo real, rolou pela mesa do conselho e parou dentro da boca aberta de Lord Pelar. Ninguém se moveu. Essa foi a escolha mais sábia. Quando o rei Valar Thornhallow se sentava à cabeceira da câmara, com uma mão em uma xícara de porcelana e uma nova moça em sua dignidade, ele governava as cortes dos lobos do norte, os vales de cedro, 3 passagens nas montanhas e todos os clãs de metamorfos, do Rio Branco à Costa das Cinzas. Homens com o dobro da idade de Lord Pelar já haviam desmaiado quando Valar parecia apenas um pouco desapontado. O esquilo na janela alta não havia desmaiado. Ele estava sentado no parapeito de pedra com as 2 patas na barriga. Gordo como um pudim roubado, com as bochechas estufadas de algo caro. Sua cauda cinzenta se contraiu uma vez. Uma casca rachada caiu de sua boca e pousou no chão com um pequeno estalo de desprezo aberto. Isela Brakenir estava perto das bandejas de ervas junto à parede oeste. Ela se esforçou muito para que sua respiração não soasse como uma risada. Por dentro, ela falhou. Por fora, ela permaneceu a quieta assistente de herborista do Jardim Real. Ela usava um avental verde simples, carregava tesouras de poda e tinha lama em um dos punhos. Numa sala cheia de botas polidas e fechos de prata, Isela parecia alguém que tinha entrado por engano enquanto procurava um regador. Ela não tinha entrado por engano. O herborista-chefe real a enviara para entregar uma bandeja de mudas de artemísia para o médico do rei. O conselho a ignorou imediatamente, o que lhe convinha. Ser ignorada era útil em palácios. Permitia que uma pessoa ouvisse coisas, evitasse a culpa e saísse antes que os nobres se lembrassem que servos humildes podiam ser punidos por estarem perto de más notícias. Então as bolotas começaram. Lord Pelar cuspiu a terceira bolota em seu guardanapo. Seu rosto ficou vermelho sob o pó de arroz. Vossa Majestade, ele conseguiu dizer, com a voz tensa. O jardim parece estar sob ataque. Valar não olhou para o Lorde. Ele olhou para o esquilo. O esquilo deu tapinhas lentos na barriga. Isela conhecia aquele gesto. Ela o conhecia há 4 anos. Significava que o pagamento estava atrasado. A dívida havia aumentado e alguém estava prestes a receber a cobrança. O maxilar de Valar se contraiu. Foi quando Isela percebeu que o rei entendia que estava sendo insultado. 4 anos ao lado do velho Carvalho ensinaram a Isela cada pequeno e feio hábito de Brindle. Ela conhecia o movimento de sua cauda, que significava extorsão. Ela conhecia a pata sobre o coração, que significava ferimento falso. Ela conhecia o piscar lento, que significava que alguém grande, estúpido e bem vestido o havia desapontado novamente. Valar não conhecia o sistema completo, mas a alma de lobo do rei Alfa tinha instintos excelentes. Podia sentir o cheiro do medo através do perfume, a traição através do vinho e, aparentemente, o desrespeito através de um esquilo do tamanho de um abafador de mãos. O rei pousou sua xícara. Cada conselheiro, de repente, ficou fascinado com os veios da madeira da mesa. Remova-o, sussurrou Lord Pelar. Brindle abriu a boca e produziu um som como um cano rachado. Isela levantou a mão antes que os guardas pudessem sacar o aço contra quase 4 quilos de crime de jardim. Perdoe-me, Vossa Majestade, ela disse, mantendo os olhos baixos o suficiente para estar segura. Ele não gosta de lâminas desembainhadas. Os olhos dourados e pálidos de Valar se voltaram para ela. A temperatura da sala mudou. A maioria das pessoas baixava o olhar quando o rei Alfa olhava para elas. Isela também o fez, mas não porque estivesse com medo. Ela olhou para baixo porque as pontas de seus dedos tocavam o cabo de madeira de sua bandeja de corte, e a bandeja passara os últimos 6 minutos absorvendo o humor do conselho. A madeira se lembrava das coisas. Não com clareza, não como a memória humana. Uma bandeja esculpida guardava pressão, calor, raiva, vinho derramado e o fantasma de uma mão que apertava com muita força. As plantas guardavam mais. Raízes vivas bebiam emoção como chuva. Árvores velhas se lembravam com uma paciente confusão frondosa. Isela nascera com a habilidade inconveniente de sentir essas memórias através do toque. Naquele momento, a bandeja se lembrava da irritação de Lord Pelar, da preocupação do médico e do esgotamento do rei, que pairava sobre toda a sala como uma tempestade presa sob vidro.
Também se lembrava do esquilo que a atravessou na semana passada e que limpou o mel de suas patas. Essa parte era menos útil. Vaylor estudou seu avental manchado de lama, a bandeja de Artemisia e a janela aberta atrás de seus conselheiros. Sua expressão permanecia esculpida em pedra de inverno. Ele disse que ela conhecia o animal, e não foi bem uma pergunta. Isela escolheu a honestidade, porque mentir para lobos era um péssimo plano de vida. Ela explicou que Brindle ocupava o velho carvalho ao lado da estufa real. Brindle bateu no parapeito de pedra com uma pata. Isela olhou para cima e traduziu a objeção. Brindle se considerava um residente fundador, não um ocupante. Lord Pelar fez um pequeno som de indignação. O olhar de Vaylor voltou para o esquilo. Algo em seus ombros se moveu apenas uma fração. Sua alma de lobo tinha ouvido o desafio na palmada. Isela percebeu porque o rei agora parecia um homem decidindo se a lei antiga lhe permitia duelar com um roedor. Vaylor perguntou o que o residente fundador queria. Brindle enfiou as duas patas nas bochechas e começou a mastigar com violência. Isela não sorriu. Ela estava orgulhosa disso. Isela deu a resposta mais segura. Compensação, Vossa Majestade? Vaylor perguntou. Pelo quê? O esquilo deixou cair uma casca de noz no chá do rei. Isela olhou para a casca flutuante e suspirou. Sofrimento emocional, atraso na entrega, possível dano ao telhado. Vaylor repetiu a acusação de dano ao telhado com uma voz baixa e perigosa. Quase ninguém ouviu a incredulidade por baixo. A Isela ouviu. E Brindle também. O esquilo soltou um guincho rouco e apontou uma garra em direção ao jardim. O estômago de Isela se revirou. Aquilo significava o velho carvalho. Também significava a árvore sagrada real ao lado da estufa. A mesma árvore sobre a qual todos no palácio cochichavam há 2 semanas. Suas folhas começaram a enrolar e a ficar pretas nas bordas. Sua casca havia rachado perto das raízes. Os sacerdotes chamavam de presságio. O conselho chamava de preocupação botânica. Os servos chamavam de má sorte e andavam mais rápido. Isela chamava de dor. Ela havia tocado a casca naquela manhã e sentiu um tremor de raiva preso sob o câmbio, tão profundo que fez as pontas de seus dedos doerem. Vaylor se levantou. O conselho se levantou com ele em uma onda de pânico. Brindle não. Ele se virou, apresentou à Câmara Real seu traseiro largo e se lançou pela janela aberta. Lord Pelar engasgou novamente. Isela manteve as 2 mãos na bandeja. O manto do rei pousou sobre seus ombros como a noite. Assistente de herborista. Sua supervisora teria se derretido no chão. Isela apenas inclinou a cabeça. Sim, Vossa Majestade, você virá ao jardim. O guincho distante de Brindle soou do lado de fora. Isela também reconheceu aquele som. Significava que era melhor alguém trazer nozes. O jardim real atrás do palácio Thornhollow era famoso pela disciplina. As rosas subiam onde lhes era ordenado. As sebes se erguiam em ângulos militares. Os lírios prateados se abriam apenas nos espelhos d'água, como se tivessem assinado contratos. Até os caminhos de cascalho pareciam obedientes. Embaixadores estrangeiros elogiavam o lugar porque não sabiam a verdade. A verdade era que cada canto arrumado escondia uma guerra. A hortelã tentava conquistar os canteiros da cozinha 2 vezes por ano. Os feijões trepadeiras estrangulavam o que quer que os ofendesse. A lavanda perto da estufa fofocava através de suas raízes, com a velocidade de criadas entediadas, e o velho carvalho, ao lado da estufa real, havia rendido seus galhos superiores ao esquilo mais corrupto do reino. Brindle alcançou o carvalho antes dos humanos. Ele se sentou em um galho baixo, ofegante com um esforço teatral. Sua barriga pendia sobre a casca. Uma orelha tinha um rasgo de uma briga antiga com um corvo. Seus bigodes eram desiguais. Seus olhos eram brilhantes, pretos e financeiramente alertas. No momento em que Vaylor se aproximou, Brindle levantou uma pata e a fechou lentamente. Isela interpretou o gesto com um olhar cansado. Ele está perguntando se você trouxe o pagamento. Vaylor parou sob o carvalho. Eu não trouxe nada. A cauda de Brindle disparou para cima. O lobo sob a pele de Vaylor se agitou. Isela sentiu isso através do jardim antes de ver nele. As rosas trepadeiras pressionaram seus espinhos com mais força contra a treliça. A grama ao longo do caminho se achatou como se um vento frio tivesse passado por ela. O carvalho sagrado emitiu uma dor baixa através de suas raízes. O rei não se moveu.
Seu controle era belo e terrível. Lembrou a Isela da geada em uma faca. Brindle atirou um galho nele. Atingiu o ombro de Vyler e caiu no cascalho. Os guardas atrás deles ficaram pálidos. Isela deu um passo à frente. Brindle. O esquilo olhou para ela com profunda traição, como se ela tivesse se aliado à tirania. Você estava na Câmara do Conselho, ela o lembrou. Você não pode atirar coisas em soberanos antes do almoço. Brindle pressionou uma pata no peito e balançou a cabeça. Depois do almoço não é melhor. Vyler virou a cabeça o suficiente para observá-la. Você o lê bem. Isela admitiu que perdia discussões com Brindle desde os 17 anos. Vyler pareceu ponderar a frase. Você discute com esquilos. Apenas com os que têm hábitos de crime organizado. Ela esclareceu. Brindle se inclinou para a frente e mostrou os dentes para o rei. O olhar de Vyler se aguçou. Isela não precisava da memória das plantas para entender essa parte. O lobo do rei sabia que o esquilo estava sorrindo da maneira mais feia possível. O rei sabia que não deveria se ofender. Esse conhecimento não o ajudou. O herborista-chefe real, Mestre Orwin, saiu apressado da estufa com o chapéu torto e as mãos manchadas de verde. Ele era um homem seco e nervoso que acreditava que as plantas deveriam ser úteis, silenciosas e, de preferência, rotuladas. Ele se curvou tão baixo que seu chapéu quase caiu no tomilho. Vossa Majestade, não fui informado de que viria. Nem eu, respondeu Vyler. Isso não fez sentido, o que fez Mestre Orwin se curvar novamente. Isela se aproximou do carvalho sagrado. Era mais velho que o palácio. O primeiro rei lobo o plantara, se as canções da corte fossem verdadeiras. Seu tronco precisava de 3 pessoas para ser abraçado. Suas raízes levantavam a terra em sulcos sob o musgo. Quando saudável, suas folhas permaneciam verdes até a primeira geada. Cada coroação, tratado e nascimento real era abençoado sob seus galhos. Agora, as folhas mais próximas do lado sul haviam se enrolado em garras negras. Isela tirou uma luva. Mestre Orwin notou e enrijeceu. Assistente Bracknir, a árvore real não deve ser manuseada sem minha orientação. Vyler lhe deu um olhar firme. Mestre Orwin encolheu. Isela tocou a casca. A dor veio primeiro, não uma dor aguda. As árvores não sofriam como os animais. Era pressão, calor sob a pele, uma memória de dedos cravados em folhas, um ombro pressionado contra a casca, a respiração presa por muito tempo, uma onda de raiva, pânico e algo mais solitário que ambos. Então o carvalho lhe deu uma imagem. Luar, um manto escuro, uma mão grande envolvendo um galho de folhas novas, as folhas esmagadas em um punho. O rosto de Vyler se afastou das janelas do palácio, seu maxilar cerrado. Seus olhos queimavam dourados com a luz de um lobo e sua respiração tremia como se algo dentro dele quisesse sair. A memória desapareceu. Isela afastou a mão. Brindle soltou um som baixo e rouco de cima. Ela também conhecia aquele som. Era sua versão de viu. Vyler a observava, não como um rei observa uma serva, nem mesmo como um lobo observa uma criatura menor. Ele observava como um homem que viu alguém alcançar uma porta trancada e temeu que ela tivesse encontrado a chave. Mestre Orwin limpou a garganta e listou os tratamentos com orgulho nervoso. Ele havia usado lavagem de cinzas, água de cal, folha de prata em pó e um vinagre santificado diluído. O carvalho tremeu sob a palma de Isela. Odiava o vinagre. Isela murmurou para ele parar com o vinagre. Mestre Orwin piscou como se ela tivesse insultado seus ancestrais. Ela percebeu tarde demais que havia falado em voz alta. A atenção do rei se aguçou. Isela cruzou as mãos na frente do avental. A casca está rachando porque a árvore está sob estresse. Tratamentos mais agressivos podem piorar a situação. Estresse? Mestre Orwin disse, ofendido por uma palavra que não podia engarrafar. Brindle deixou cair um chapéu de bolota mastigado em seu chapéu. Isela olhou para cima. Além disso, ele acha que seu vinagre cheira a meias velhas. Mestre Orwin ofegou. A boca de Vyler não se moveu, mas por um segundo perigoso, Isela pensou que o rei Alfa poderia rir. Ele não riu. Em vez disso, ele se virou para o carvalho sagrado. Vyler perguntou se a árvore poderia ser salva. Isela tocou a casca novamente, desta vez levemente. O carvalho guardava raiva, medo e uma contusão, onde muitas emoções violentas haviam sido pressionadas na madeira viva. No entanto, mais fundo,
As raízes eram fortes, cansadas, insultadas e encharcadas de miséria real, mas fortes. Ela respondeu que poderia ser salva se o dano parasse. O jardim ficou muito quieto. Brindle se inclinou tanto sobre o galho que sua barriga se achatou contra ele. O rosto de Vaylor não mostrava nada enquanto ele perguntava que dano. E Sela deveria ter mentido. Uma pessoa sensata teria mencionado o tempo, fungos ou a decadência moral das lagartas. Um servo de palácio sobrevivia nunca apontando para a pessoa com a coroa, mas seus dedos ainda formigavam com a memória da árvore. O velho carvalho não se importava com a posição. Só sabia o que doía. Algo vem aqui à noite, disse Zela com cuidado. Algo zangado. Toca as folhas e a casca. A árvore está absorvendo demais disso. Brindle bateu no galho 3 vezes. Vaylor ergueu os olhos para o galho. O esquilo congelou, depois fingiu inspecionar a pata. Mestre Orwin fez um som fraco. Um espírito? Não, respondeu Isela. Não um espírito. Vaylor se aproximou do tronco. As folhas negras tremeram, embora não houvesse vento. Então encontre a fonte, ele ordenou. O comando caiu com o peso limpo da lei. Isela se curvou. Sim, Vossa Majestade. Brindle piou uma vez, agudo e azedo. Ela não traduziu. Significava, comece com o idiota alto. Naquela noite, Isela ficou na estufa depois que os outros jardineiros saíram. Ela disse a Mestre Orwin que queria monitorar a temperatura da raiz. Isso soou oficial o suficiente para deixá-lo desconfiado e maçante o suficiente para fazê-lo sair. Os estudiosos do palácio adoravam medições, especialmente se viessem com marcas de giz e um gráfico. Isela desenhou um gráfico com grande seriedade, depois o usou para esconder um prato de pera fatiada para Brindle. A estufa respirava ao seu redor. Os vidros das janelas guardavam o último roxo do anoitecer. O ar quente e úmido cheirava a terra, manjericão, pedra molhada e os limoeiros dormindo em seus vasos de barro. Pequenas lâmpadas queimavam ao longo da bancada de envasamento. As mudas reais estavam em fileiras arrumadas, cada uma rotulada com etiquetas de cobre que Isela mesma polira, porque Mestre Orwin acreditava que a sujeira temia objetos brilhantes. No centro da estufa, sob uma abertura especial no teto, crescia a muda mais jovem do carvalho sagrado. Tinha apenas a altura do joelho. Suas folhas ainda estavam saudáveis. Isela a afastara da árvore mais velha na semana passada, depois de sentir as primeiras ondas de angústia. Ela não contou a ninguém. Mestre Orwin teria escrito 3 memorandos. Os sacerdotes teriam cantado sobre ela. O conselho teria designado um comitê. A muda precisava de silêncio, não de política. Brindle chegou às 9, forçando seu corpo através da abertura semiaberta. Exigiu esforço. Ele se espremeu, chutou, desapareceu pela metade e depois saltou como uma rolha de uma garrafa barata. Ele pousou em uma bandeja de camomila com um grunhido. Isela não levantou os olhos da moagem da casca de salgueiro. Essa abertura não foi feita para uma criatura de sua ambição. Brindle sacudiu a terra de seus bigodes e sentou-se na bancada. Ele apontou para o prato de pera. Sim, isso é seu. Ele apontou para a prateleira onde ela havia escondido um pequeno pacote de avelãs. Não, essas são para remédio. Brindle encarou. E Sela continuou moendo. Ele encarou com mais força. Ela durou 12 segundos. Tudo bem. 3. Ele aceitou a vitória sem graça. Ele arrastou o pacote para trás de um vaso de artemísia e começou a fazer sons de mastigação que sugeriam colapso moral. Perto da meia-noite, o jardim mudou. E Sela sentiu primeiro através de seus pés descalços nos azulejos da estufa. Uma pressão se moveu pelo solo. Não passos, não exatamente, mas como se cada raiz sob o caminho tivesse notado um predador e estivesse tentando não fofocar. Brindle parou de mastigar. O velho carvalho lá fora farfalhou uma vez. Vaylor apareceu além do vidro. Ele não usava coroa. Nenhum guarda o seguia. Seu manto preto era simples e desabotoado na garganta. O luar tornava seu cabelo castanho prateado, quase branco nas bordas, e a linha larga de seus ombros parecia pesada demais para um homem carregar. Ele olhou para a esquerda, depois para a direita, depois para a janela da casa de Isela no outro extremo do jardim. Isela não esperava essa parte. Brindle, no entanto, claramente esperava. O esquilo plantou as 2 patas no vidro e soltou um guincho baixo e feio.
A cabeça de Vaylor se virou. Mesmo através da dor, Stella viu seus olhos se estreitarem. Ele não podia ouvir o significado de Brindle, mas o lobo nele captou o suficiente. Sua expressão dizia que ele acabara de ser informado por instinto que o esquilo estava prestes a cometer calúnia. Vaylor enfiou a mão no manto. Stella esperava uma adaga. Ele retirou uma pequena bolsa de seda. Brindle pressionou todo o corpo contra o vidro. O rei colocou a bolsa na base do velho carvalho. Ele o fez com a cerimônia sombria de um homem pagando resgate a um bandido sem um pingo de vergonha. Brindle correu para a porta. Isela o agarrou pela nuca antes que ele pudesse se lançar para a liberdade. Não, ela sussurrou. O esquilo se contorceu em sua mão. Seu corpo gordo tinha um impulso surpreendente. Ele deu um tapa no pulso dela uma vez, depois apontou as duas patas para a bolsa. Você comeu pera? Ele lhe deu um olhar de sofrimento antigo. E avelãs. Ele abriu a boca em acusação silenciosa. Você não vai morrer antes do amanhecer. Lá fora, Vaylor se encostou no carvalho sagrado. O humor de Isela se esvaiu. No início, ele apenas ficou ali, uma mão apoiada na casca, a cabeça baixa, sua respiração embaçando levemente no ar fresco da primavera. Por vários batimentos cardíacos, ele parecia menos um rei e mais um homem que andara demais e encontrara a primeira parede que o sustentaria. Então seus dedos se curvaram em torno de um cacho de folhas. O carvalho se contraiu. E Stella sentiu isso através da bancada da estufa sob sua mão. Os ombros de Vaylor tremeram uma vez. O ar ao seu redor se turvou com força contida. Algo dourado brilhou em seus olhos. Não o luar refletido, mas a alma de lobo subindo perto da superfície. O velho carvalho absorveu a pressão porque as árvores sempre absorvem o que lhes é dado até não poderem mais. Brindle ficou quieto em seu aperto. Pela primeira vez, ele não fez nenhuma exigência. E Stella abriu a porta da estufa. As dobradiças rangeram. Vaylor soltou as folhas imediatamente. Ele se virou com tal velocidade que Brindle desapareceu atrás do pescoço de Isela e usou sua trança como cobertura. Assistente Braquenir. A voz do rei estava baixa. Isso piorou as coisas, e Stella pisou no caminho. A noite cheirava a casca molhada e nozes reais. Vossa Majestade, seu olhar se moveu para o esquilo espiando por cima do ombro dela. Você está acordada até tarde. Você também. Ela se arrependeu da resposta assim que saiu de sua boca. Brindle deu um tapinha em seu ombro em aprovação. Vaylor notou. Seu lobo claramente notou mais. O animal está zombando de mim. E Stella manteve o rosto calmo. Ele tem uma gama limitada de passatempos. A extorsão está entre os principais. Brindle apontou para a bolsa de seda. E Stella suspirou. Ele gostaria que ficasse registrado que o pagamento estava atrasado. Vaylor encarou o esquilo. Pagamento pelo silêncio. Brindle deu um pio presunçoso. Isela sentiu. Apesar de si mesma, na maior parte, a expressão do rei ficou muito imóvel. Então ele olhou para a janela da casa dela. E Stella entendeu demais naquele olhar. Sua casa era pequena, escondida além dos galpões de sementes. Sua janela dava para o velho carvalho e a estufa real. Às vezes, ela se sentia observada à noite, mas a sensação era tão suave que ela culpava as corujas, o luar ou a maneira como as pessoas solitárias inventam companhia. O rosto de Vaylor lhe disse que as corujas eram inocentes. O calor subiu por seu pescoço. Brindle bateu em sua clavícula. Ela o tirou do ombro e o colocou no caminho. Não contribua. O esquilo cambaleou em direção à bolsa com dignidade ferida. Vaylor o observou ir e observou que a Isela o entendia bem demais. Ela respondeu que Brindle não era sutil. Vaylor concordou enquanto o esquilo arrastava a bolsa para debaixo de uma raiz com grunhidos de ganância. Ele é um criminoso. Isela o chamou de criminoso local, o que Vaylor não achou que melhorava a situação. Ela argumentou que isso melhorava seu conhecimento do jardim. Vaylor olhou de volta para ela. Sob a lua, as linhas duras de seu rosto mostravam desgaste, não idade, tensão. O tipo que vem de apertar a alma por muito tempo. Você não deveria estar aqui à noite, ele lhe disse. Isela cruzou os braços porque suas mãos queriam tocar o carvalho e aprender demais. Eu trabalho aqui, não à noite. A árvore está pior à noite. O silêncio que se seguiu era fino como vidro. A mão de Vaylor desceu do galho. Isela não o acusou, ainda não.
Uma acusação direta o faria recuar para trás da coroa. Em vez disso, ela se aproximou do tronco e tocou uma folha enegrecida entre dois dedos. A folha se lembrava de pressão, uma mão, um pulso de pânico, um rosnado de lobo preso atrás de dentes humanos. Weiler observou sua mão. E Sela explicou que a árvore não estava morrendo de praga. Estava sendo solicitada a segurar algo que não pertencia à madeira. Weiler a lembrou que as árvores suportam tempestades. Elas se dobram durante as tempestades, ela lhe disse. Elas não devem ser usadas como salas trancadas. Seu maxilar se flexionou. Atrás deles, Brindle rasgou a bolsa e descobriu pinhões torrados glaciados com mel. O som que ele fez foi obsceno de alegria. Weiler fechou os olhos por um segundo. Isela mordeu o interior da bochecha. O rei abriu os olhos novamente, e a desolação neles ganhara uma centelha relutante de humor. Isso, ele disse, era da cesta de tributos do sul. Brindle encheu as duas bochechas e o encarou como se o desafiasse a recuperá-lo. Isela traduziu a pose com grande contenção. Ele diz que o sul tem excelentes tributos. Weiler não havia perguntado, e ela concordou que ele não havia. Quando ele apontou que Brindle não havia dito isso, Isela admitiu que o esquilo não havia dito em voz alta. O lobo de Weiler se aproximou o suficiente da superfície para que as folhas tremessem. No entanto, sua voz permaneceu controlada. O que ele sabe? Essa pergunta não era sobre tributo. Isela olhou para o velho carvalho, seus galhos se espalhando negros contra as estrelas. O ninho de Brindle ficava no alto de uma forquilha, recheado com fita roubada, lã, musgo seco e o que parecia ser metade da luva de um bispo. Isela lhe contou o que Brindle sabia. As visitas à meia-noite, a comida pelo silêncio e a maneira como Weiler ficava sob o carvalho, olhando para a janela dela. Weiler ficou imóvel. Brindle parou de mastigar tempo suficiente para levantar uma pata e apontar para o rei. Isela ignorou o comentário adicional do esquilo porque algumas verdades não precisavam de enfeites. A voz de Weiler baixou. E você? A pergunta não continha nenhum comando. Isso a tornou mais difícil de responder. Isela admitiu que sabia que a árvore doía depois que ele saía. Ele desviou o olhar. Aí estava. Não negação, vergonha. Isela sentiu algo em seu peito se suavizar antes de dar permissão. Ela não conhecia este homem, não de verdade. Ela conhecia a sombra que ele deixava na madeira. Essa sombra estava cheia de raiva, sim, mas também de uma solidão tão profunda que tinha raízes. Eu vou parar, disse Weiler. Soou menos como uma promessa do que como uma sentença proferida a si mesmo. Isela deveria ter agradecido e entrado. Em vez disso, ela perguntou, para onde você irá? Seus olhos voltaram para ela. O velho carvalho prendeu a respiração. Brindle, traidor da solenidade, lambeu o mel de sua pata. Weiler não deu resposta. Isela entendeu. Reis tinham aposentos, guardas, conselheiros, estandartes e salões ancestrais. Nada disso significava que eles tinham um lugar para serem humanos à meia-noite. Ela olhou para a estufa. As lâmpadas brilhavam atrás do vidro. Fileiras de mudas esperavam com a paciência de seres vivos que pediam apenas água, luz e mãos que não mentissem. A bancada de envasamento está livre depois das 9, ela disse. Weiler a encarou. Brindle também encarou, embora seu interesse fosse mais financeiro. Isela limpou a garganta e imediatamente se arrependeu de soar nervosa. Se ele tivesse que vir, poderia sentar-se lá dentro depois das 9, não no carvalho, não perto da muda sagrada. Se precisasse quebrar algo, poderia segurar o bloco de cedro rachado perto do fogão. Já estava morto. O rei Alfa parecia que ninguém nunca lhe oferecera cedro morto como equipamento emocional. Você permitiria isso? Isela disse que preferia isso a ver um presságio real desmoronar sob seus terríveis métodos de enfrentamento. Brindle piou. Isela olhou para baixo. Ele concorda sobre os métodos de enfrentamento. O olhar de Weiler caiu para o esquilo. Cuidado, o rei avisou suavemente. Brindle deu um tapinha na bolsa de mel com as duas patas. Isela interpretou porque não tinha instinto de sobrevivência perto da comédia. Ele diz, a cautela está disponível em troca de nozes. Weiler olhou para o céu noturno como se pedisse paciência à lua. Então, com um movimento de grande sofrimento, ele enfiou a mão no manto e tirou uma segunda bolsa. Os olhos de Brindle se arregalaram. Os de Isela também. Você trouxe um suborno de reserva. Weiler colocou a bolsa na raiz.
Eu governo um reino difícil. Essa foi a primeira vez que ela riu na frente dele. Escapou antes que ela pudesse parar. Não alto, não cortês, apenas um som quente e surpreso que se dissipou no ar frio e desapareceu entre as folhas. Vaylor olhou para ela como se o som o tivesse atingido com mais força do que a bolota. Brindle agarrou a segunda bolsa e a arrastou para trás com a ganância frenética de um banqueiro fugindo de uma auditoria fiscal. O carvalho sagrado deu um leve farfalhar. Pela primeira vez em toda a semana, não pareceu dor. Na noite seguinte, Vaylor chegou 9 minutos depois da meia-noite, sem coroa, sem guardas e com uma mancha de noz em uma luva. Isela notou a mancha imediatamente. Assim como Brindle, que caiu de um galho, pousou em um vaso de alecrim e apontou. Vaylor parou logo na entrada da estufa. Não é para ele. A cauda de Brindle chicoteou. Isela pousou o regador. Ele contesta isso. Ele contesta tudo. Ele tem um talento. A estufa continha o hálito quente e úmido da noite. A chuva batia suavemente no teto de vidro. Os limoeiros liberavam um cheiro verde e forte sempre que as gotas escorriam pela abertura e atingiam suas folhas. Um fogão aceso brilhava perto da bancada de envasamento, ao lado do bloco de cedro que a Isela havia escolhido para Vaylor. Ele olhou para ele com grave suspeita. Isela entregou-o a ele. Se sentir necessidade de esmagar folhas, segure isto em vez disso. O bloco de cedro repousava em sua palma. Seus dedos se fecharam em torno dele, cuidadosos a princípio. Cuidadosos demais. O rei aprendera que suas mãos eram perigosas, então tratava as coisas pequenas como se pudessem acusá-lo. Brindle subiu em uma cesta suspensa e se inclinou para inspecionar o arranjo. Seus bigodes tremeram. Não, Isela lhe disse. Você não pode cobrar aluguel pelo cedro. O esquilo bufou ofendido. A testa de Vaylor se moveu. Ele queria aluguel. Isela explicou que Brindle queria aluguel de tudo que podia haver. Vaylor insistiu que o esquilo não podia ser dono da estufa. Por favor, não diga isso onde ele possa ouvir o tom, ela avisou. Vaylor olhou para Brindle. Brindle olhou para baixo. O ar entre o rei lobo e o esquilo se adensou com desprezo mútuo. Isela se moveu entre eles com uma bandeja de mudas. Não vamos ter uma disputa de dominância por uma bancada de envasamento. O olhar de Vaylor baixou para ela. Não há disputa. Brindle atirou uma folha seca. Ela grudou no ombro do rei. Vaylor a removeu lentamente. Ah! Isela corrigiu, uma disputa. O rei sentou-se na bancada. Era pequena demais para ele. Tudo na estufa era pequeno demais para ele. Seus joelhos estavam muito altos, seus ombros muito largos, seu manto preto muito solene para uma sala cheia de terra úmida e vasos de barro. Ele parecia uma bandeira de guerra dobrada em uma cesta de lavanderia. Isela fingiu não notar. Isso era educado. Brindle notou de propósito. Ele se acomodou na prateleira acima da cabeça de Vaylor e deixou uma pata pendurada. A pata balançou. Isela conhecia aquele sinal. Significava: olhe para este tolo enorme fingindo caber. Os olhos de Vaylor se ergueram. Vaylor afirmou que podia sentir Brindle. Isela podou um caule de manjericão morto e perguntou o que exatamente ele sentia. Desrespeito. Ela chamou isso de amplo. Vaylor especificou que se referia a Brindle, o que não restringiu muito. Vaylor olhou para o bloco de cedro em sua mão. Ele faz algo além de comer e insultar? Brindle bateu na prateleira 2 vezes. Ele também coleta informações, admitiu Isela. A imobilidade de Vaylor tornou-se mais nítida. Que informações? O esquilo apontou através do vidro da estufa em direção à casa de Isela. Então ele apontou para Vaylor. Então ele agarrou o próprio peito e desabou para trás na prateleira com uma perna traseira no ar. Isela fechou os olhos. A voz de Vaylor tornou-se perigosamente calma enquanto ele perguntava o que o gesto significava. Isela tentou descartá-lo como nada útil. Ele usou o título dela. Ela chamou o gesto de teatral. Então ele usou o nome dela e a estufa pareceu menor. O nome dela em sua boca fez a estufa parecer menor. Brindle abriu um olho e observou com interesse profissional. Isela limpou a terra das mãos. Ele está sugerindo, com drama desnecessário, que você olha para minha casa como um poeta moribundo. Por vários segundos, a chuva fez todo o discurso. Vaylor encarou o bloco de cedro. O bloco rachou. Isela o tirou dele antes que se tornasse lascas. É por isso que usamos madeira morta. Brindle sentou-se e deu um tapa na barriga.
Ele parecia encantado. O rei não negou a acusação. Isso foi quase pior. Isela se ocupou com as mudas. Ela aprendera há muito tempo que o silêncio podia ser um cobertor ou uma faca. Em palácios, geralmente era uma faca. Na estufa, ela tentava torná-lo um cobertor. Weiler observou seu trabalho. Depois de um tempo, sua respiração diminuiu. A pressão na sala aliviou. As folhas de limão pararam de tremer. Você não tem medo, ele disse. Ela levantou uma bandeja de brotos de lunária para o canto mais quente. Eu tenho medo muitas vezes, não de mim. Isela considerou mentir. Então ela se lembrou do velho carvalho inchado de sentimentos que ninguém havia nomeado. Sou cautelosa com você, ela respondeu. Isso é diferente. As mãos de Weiler repousavam abertas em seus joelhos. Mãos abertas eram melhores que punhos. A maioria das pessoas não separa os dois. A maioria das pessoas não trabalha com dedaleira. Ele olhou para as mudas roxas. Veneno. Remédio se medido corretamente. Veneno se alguém for tolo. Brindle soltou um guincho áspero. Isela olhou para cima. Ele diz que a tolice é comum em coroas. Os olhos de Weiler brilharam dourados. O esquilo recuou uma polegada. Apenas uma. Isela tocou a bancada de envasamento e sentiu seu calor armazenado. A madeira se lembrava da primeira noite de Weiler aqui, seu peso, sua contenção, a rachadura do cedro em seu aperto. Sob isso, guardava um novo sentimento. Ainda não paz, uma pausa cuidadosa. A árvore sagrada precisa de pausas, ela lhe disse. Você também. Weiler olhou para a forma escura do carvalho além do vidro. Eu não sou uma árvore. Não, as árvores são melhores em pedir o que precisam. Brindle bateu palmas silenciosamente. Weiler olhou para ele. Não a incentive. O esquilo piou. Isela escondeu um sorriso atrás do regador. Na quarta noite, Brindle havia estabelecido um sistema de tarifas. Uma noz comprava silêncio por 1 hora. 2 nozes o impediam de jogar cascas no capuz de Weiler. Um pote de mel comprava o que Brindle considerava discrição premium, embora ele não tivesse definido seus limites. Uma fatia de pera seca não comprava nada. Ele simplesmente gostava de pera. Weiler se recusou a reconhecer o sistema. Ele também o pagava. Ele chegava depois que a lua nascia, colocava um pacote dobrado sob o carvalho e entrava na estufa com a expressão de um homem que não acabara de subornar a vida selvagem. Brindle aceitou o pacote, abriu-o e gritou. Isela olhou para cima, da mistura de tônico de raiz. O que você trouxe? Weiler tirou as luvas dedo por dedo e admitiu que trouxera amêndoas. Brindle chutou o pacote. Isela observou a fúria do esquilo e identificou a verdadeira ofensa. Eram amêndoas sem sal. Weiler argumentou que eram importadas. A postura de Brindle declarava que decepção importada ainda era decepção. Weiler olhou através do vidro para Brindle, que agora estava deitado de costas ao lado do pacote como uma viúva injustiçada. Ele é gordo demais para ser tão dramático. Brindle saltou com uma velocidade surpreendente e bateu as 2 patas contra a porta. Isela quase derramou o tônico e avisou Weiler para não comentar sobre a forma de Brindle, a menos que quisesse que o esquilo trouxesse testemunhas. Weiler perguntou. Que testemunhas? Corvos. Weiler fez uma pausa. A memória das bolotas na Câmara do Conselho passou por seu rosto. Ele conhece corvos. Todos no jardim conhecem corvos. Isso explica muita coisa. Lá fora, Brindle arrastou o pacote de amêndoas para uma poça e o deixou lá. Weiler observou a ruína do tributo importado. Sua boca se contraiu. Isela viu o temperamento de lobo subir. Não surgiu tão violentamente como antes, mas ainda se movia através dele, quente e afiado. Os vidros da estufa chacoalharam levemente. A muda sagrada se afastou dele. Ela colocou uma mão na bancada de envasamento. Bloco de cedro. Weiler o pegou sem protestar. Essa pequena obediência importava. Ele fechou os dedos em torno da madeira. Sua respiração entrou pelo nariz, foi retida e depois saiu lentamente. O bloco rangeu, mas não se partiu. Brindle espiou pela porta e pareceu ofendido por o autocontrole ter interrompido o entretenimento. Isela estreitou os olhos para ele. Não pareça desapontado. A voz de Weiler estava mais áspera do que o normal quando ele disse que Brindle queria que ele o quebrasse. Isela explicou que Brindle gostava de eventos, especialmente eventos envolvendo lobos provocados. Weiler chamou isso de perigoso.
Ela disse que Brindle era muito confiante em sua capacidade de escalar. O canto da boca de Vaylor se moveu. Não foi um sorriso completo. Não foi nem mesmo uma tentativa adequada, mas mudou seu rosto por um instante, e a estufa pareceu notar. O tomilho exalou um perfume suave onde a Isela o havia roçado. A muda sagrada se aquietou. Brindle fez um som de engasgo. O quase sorriso de Vaylor desapareceu. A Isela apontou para o esquilo. Chega. Brindle abriu as patas. Inocente como um cobrador de impostos. Naquela noite, Vaylor a ajudou a reinvasar a Artemísia. Ajudou era uma palavra generosa. Ele levantava os vasos como se fossem pedras de cerco. Ele media a terra com a desconfiança de um homem lendo os termos do inimigo. 2 vezes ele pressionou com muita firmeza ao redor das raízes, e Isela teve que bater em seu pulso com o cabo de sua espátula. Com cuidado, ela o lembrou. Ele olhou para a muda em suas mãos. Suas raízes pálidas repousavam contra a terra escura, frágeis como fios. Vai cair, não se você a apoiar. Apoiar não é o mesmo que forçar. Vaylor ficou em silêncio, e Sela percebeu o que dissera apenas depois que as palavras pousaram. Brindle, sentado em uma prateleira alta, com uma amêndoa roubada que aparentemente perdoara, congelou no meio da mastigação. Até ele reconheceu quando uma frase encontrou uma contusão. Vaylor ajustou seu aperto. Seus dedos grandes envolveram a muda. Com cuidado agora. As raízes se acomodaram sem rasgar. Vaylor perguntou se ele havia feito corretamente. Isela se inclinou para verificar. A estufa cheirava a chuva, terra e o leve aroma de cedro do bloco em seu joelho. A manga de Vaylor roçou seu avental. Ele ficou imóvel ao contato. Não por medo, por atenção. E Sela respondeu suavemente. Sim, assim. A muda ficou de pé. Era uma coisa pequena. Vaylor olhou para ela como se tivesse negociado a paz com uma província hostil. Brindle jogou a casca da amêndoa. Ela pousou no vaso vazio ao lado do rei. E Sela não precisou interpretar. Vaylor inclinou a cabeça em direção à prateleira. Se ele chamar isso de sorte de principiante, eu saberei. A cauda do esquilo congelou. E Sela sorriu para a bandeja. Seu lobo está aprendendo boas maneiras. Está aprendendo seus insultos. Essas são as boas maneiras dele. Vaylor soltou um som baixo que poderia ter se tornado uma risada se ele fosse um homem menos teimoso. A muda sagrada ergueu uma nova folha para a luz da lâmpada. No 6º dia, o conselho decidiu que o carvalho sagrado estava morrendo porque alguém de baixa estirpe o tocara de forma errada. Ninguém disse o nome de Isela a princípio. As acusações do palácio começaram educadamente. Elas se moviam pelas salas como perfume. Uma pergunta na lavanderia, um murmúrio perto da capela. Um olhar de um mordomo que nunca a notara antes. Ao meio-dia, as criadas da cozinha sabiam. Ao jantar, Mestre Orwin trancara o livro de registros da estufa em seu escritório e parara de encontrar os olhos de Isela. À noite, Lord Pelar veio ao jardim com 3 conselheiros, 2 sacerdotes e a expressão de um homem que gostava de encontrar um pescoço para uma corda. Isela estava podando folhas mortas do carvalho sagrado. Brindle sentou-se acima dela com uma uva roubada, observando a procissão como um teatro pago. Pelar parou na beira do caminho. Assistente Braquenir. Ela pousou a faca de poda. Meu lord. Ele olhou para as mãos nuas dela. Você manuseia a árvore real sem supervisão. As folhas mortas convidam a podridão se permanecerem. Mestre Orwin não autorizou isso. Isso era verdade. Mestre Orwin estava atualmente escondido em seu escritório com o livro de registros e sua covardia. E Sela dobrou as folhas cortadas em sua cesta. Mestre Orwin me autorizou a cuidar dos canteiros da estufa. O carvalho sagrado não é um canteiro de estufa. Brindle deixou a uva rolar pelo galho. Ela caiu no sapato polido de Pelar e estourou. O sacerdote ao lado dele recuou. A Isela olhou para a mancha roxa. Brindle colocou as 2 patas na barriga e se inclinou para trás. Ela poderia ter beijado sua cabeça terrível. O rosto de Pelar endureceu. Este jardim está claramente indisciplinado. E Sela explicou que o esquilo era independente. Pelar disse que deveria ser removido. A boca de Brindle se abriu. E Sela levantou um dedo. Não, ele fechou a boca, mas todo o seu corpo vibrava com vingança futura. Pelar interpretou mal a troca. Homens como ele muitas vezes confundiam contenção com culpa.
se a pessoa que se continha usava um avental. O conselho examinará os registros de tratamento, ele anunciou. Se a negligência enfraqueceu o carvalho sagrado, haverá consequências. Isela sentiu a casca áspera da velha árvore contra seu ombro. Através dela veio uma memória de Pelar, visitando 2 noites antes, pressionando sua mão anelada no tronco e sussurrando que os presságios eram úteis quando os reis precisavam de orientação. O carvalho não entendera as palavras, mas se lembrava da satisfação do homem. Isela olhou para seu anel. Pelar notou, seus olhos se estreitaram. Você tem algo a dizer? Muitas coisas. A maioria a faria ser demitida, presa ou enviada para cuidar de sanguessugas em uma fortaleza de fronteira. Antes que ela escolhesse uma, o jardim mudou. Todos os pássaros se calaram. Os guardas nos portões distantes se endireitaram. Brindle se achatou ao longo do galho. Uva esquecida. Weiler desceu o caminho. Ele usava o preto do conselho e um fecho de prata em forma de cabeça de lobo. Sua coroa era uma faixa estreita de metal escuro, severa o suficiente para fazer as rosas parecerem exageradas. A luz do sol atingiu a cicatriz perto de sua têmpora esquerda. Uma linha fina e pálida que ela só vira uma vez antes na memória do carvalho ao luar. Pelar se curvou para o rei. Os sacerdotes se curvaram mais baixo. Isela não. Ela estava segurando uma cesta de folhas doentes e não tinha onde colocá-la. Ela se contentou em baixar a cabeça. Weiler parou ao lado dela, não na frente dela. Esse detalhe a atingiu com mais força do que deveria. Ele não bloqueou Pelar da vista. Ele não a escondeu atrás da autoridade real. Ele ficou ao seu lado como se o caminho tivesse espaço para ambos. Brindle levantou a cabeça. Sua expressão dizia que a alta máquina de nozes havia mostrado uma leve melhora. O olhar de Weiler se ergueu para o galho. Não, ele avisou. Pelar pareceu confuso. Vossa Majestade. Não você. Isela tossiu na manga. A boca do rei permaneceu severa, mas sua alma de lobo aqueceu o ar ao seu lado. Pelar se recuperou. Estávamos discutindo o carvalho sagrado. A preocupação com o manuseio não supervisionado da assistente. Preocupação de quem? Pelar ergueu o queixo por uma polegada cautelosa. O conselho. Weiler deixou a resposta pairar tempo suficiente para se tornar desconfortável. O conselho tem experiência em podridão de raiz. Pelar admitiu que o conselho não tinha experiência direta em podridão de raiz. Weiler perguntou sobre a propagação de fungos. Em seguida, não. Pelar teve que admitir. O rei continuou através de enxertia, equilíbrio do solo, reparo da casca e alimentação de inverno, até que a boca do Lorde se apertou em torno de outra negação. Então a preocupação do conselho é decorativa. Brindle bateu no galho com as 2 patas. Isela encarou sua cesta. O rosto de Pelar corou. A árvore é um símbolo real. Seu declínio ameaça a confiança. Sim, Weiler concordou. Símbolos são frágeis quando os homens os usam como armas. Pelar ficou imóvel. O velho carvalho farfalhou, embora nenhum vento se movesse. Isela sentiu a árvore se lembrar da mão anelada novamente. Um pulso de presunção. Um sussurro, orientação, presságios, controle. Seus dedos roçaram o cabo da cesta. Era de salgueiro, fresco o suficiente para se lembrar de seu próprio aperto, velho o suficiente para guardar o humor do jardim. Sua habilidade puxou a ponta do segredo de Pelar. Mas a cesta não sabia o suficiente. O carvalho sabia mais. Ela precisaria tocar o tronco na frente de todos. Brindle, aparentemente sentindo drama e lucro, começou a se aproximar ao longo do galho. Weiler notou seu olhar em direção à casca. Sua voz baixou, destinada apenas a ela. Weiler perguntou baixinho se ela poderia provar algo. Isela quase perguntou como ele sabia. Então ela se lembrou que ele a observara tocar as folhas por uma semana. Ele era um rei, não uma estátua decorativa. Ele notava mais do que as pessoas queriam. Isela murmurou que talvez pudesse. Os olhos de Pelar dardejavam entre eles. Weiler deu meio passo para trás. Não para longe. Ele lhe deu a árvore. Isela colocou a palma da mão nua no velho carvalho. A memória veio mais forte do que antes porque a árvore estava desperta com angústia. Pelar à noite, luar nos anéis, seu sussurro pressionado na casca, cheio de satisfação fria. Que eles temam o presságio. Que ele precise de nós. Então outra memória, mais antiga por dias. Weiler sob os galhos,
respirando com dificuldade, os dedos esmagando as folhas. Ele não estava satisfeito. Ele estava quebrando em silêncio. A árvore não entendia reis ou conselhos. Entendia a diferença entre a dor que transbordava e a malícia que se plantava. Isela afastou a mão lentamente. O jardim esperava. Ela não podia dizer tudo, não na frente dos sacerdotes, não com o segredo de Veller cru dentro da casca. Ela precisava de uma verdade moldada com cuidado suficiente para não se tornar uma lâmina. O carvalho não está amaldiçoado, ela disse. Ele absorveu emoções fortes daqueles que se aproximam dele à noite. Algumas são angústia, algumas são medo, algumas são ambição. As narinas de Pelar se dilataram. Ambição? Veller perguntou. Isela manteve os olhos na árvore. A árvore se lembra de um homem com anéis. Ele queria que o presságio o assustasse. Os sacerdotes murmuraram. Pelar riu uma vez. Isso é absurdo. Brindle deixou cair o caule da uva em sua cabeça. Ninguém riu. A recusa piorou as coisas. Veller virou a cabeça. Lord Pelar, Vossa Majestade certamente não aceitará as fantasias silvestres de uma serva como evidência. Não, disse Veller. Aceitarei seu rosto. O rosto de Pelar estava de fato fazendo um trabalho traiçoeiro. O Lorde o forçou de volta à indignação. Esta assistente está desviando a culpa de seu próprio mau cuidado. As bochechas de Isela esquentaram. A alma de lobo de Veller surgiu. O carvalho sagrado estremeceu. Isela se moveu sem pensar. Ela colocou 2 dedos na manga do rei. Não na mão dele, apenas no tecido. Um aviso, um pedido. O bloco de cedro não estava daqui. A velha árvore estava. Veller se aquietou. Cada conselheiro a viu tocá-lo. Cada conselheiro o viu obedecer. Isso custaria a ambos. Brindle parecia encantado o suficiente para explodir. Veller falou com uma voz que fez o cascalho parecer silencioso. A assistente Brakenir continuará o tratamento. Mestre Orwin lhe fornecerá qualquer material que ela solicitar. Lord Pelar entregará seus anéis ao Capitão Maverick para inspeção, juntamente com seu relato de cada visita feita a este jardim após o anoitecer. Pelar se curvou com dificuldade visível, como Vossa Majestade comanda. Brindle fez um pequeno som rouco. Isela sabia que significava. Deveria ter pedido nozes também. Veller ergueu o olhar. Eu ouvi o tom. O esquilo congelou. Pela primeira vez, Brindle recuou primeiro. A Isela deveria ter se sentido triunfante. Em vez disso, ela sentiu os olhos do jardim, do conselho e dos sacerdotes pressionando-a como uma rede. Veller protegera sua autoridade. Ele também mostrara que a mão dela em sua manga poderia parar seu temperamento. Em um palácio, isso não era uma coisa pequena. Naquela noite, Isela encontrou um saco de nozes do lado de fora da estufa. Não era um pacotinho. Era um saco de veludo cheio, bordado com o selo da Câmara do Conselho. Um bilhete estava sob o cordão. Para o residente independente, para que ele não envolva corvos. A caligrafia era nítida e controlada. Brindle descobriu o saco antes que a Isela terminasse de ler. Ele se atirou sobre ele como um general faminto tomando uma cidade. Nozes rolaram pelo caminho. 2 pardais fugiram. Um lacaio que passava fez o sinal da cruz. Veller emergiu da sombra do velho carvalho. Isela ergueu o bilhete. Você roubou da Câmara do Conselho. Emprestei. Isela olhou para o selo real no saco. O Conselho sabe? A expressão de Veller não mudou. Eles saberão. Brindle havia subido até a metade do saco e estava fazendo sons abafados de devoção. Isela olhou para o traseiro trêmulo do esquilo. Ele pode perdoar as amêndoas. Estou aliviado além da medida. O tom seco de Veller a pegou de surpresa. Ela sorriu antes que pudesse se conter. Ele observou o sorriso como se estivesse aprendendo sua forma. O momento se estendeu. Então Brindle saiu do saco com uma noz na boca. Ele apontou uma pata para Isela, depois para Veller, e depois fez uma forma de coração tão grosseira que parecia um nabo danificado. O sorriso de Isela morreu. A expressão de Veller escureceu. Não, ele disse ao esquilo. Brindle lentamente mordeu a noz ao meio. Isela pegou o saco e o arrastou para dentro da estufa. Vou esconder isso antes que ele se torne religioso. Veller a seguiu porque, aparentemente, reis podiam ser atraídos pelo constrangimento. Dentro, a estufa brilhava com a luz das lâmpadas. A chuva voltara,
batendo no vidro com dedos suaves e ágeis. A muda sagrada estava na bancada central. Uma nova folha se abrira naquela manhã, pálida e fina como uma pequena chama verde. Vaylor a viu imediatamente. Ele parou. E Sela colocou o saco de nozes sob a bancada e observou seu rosto mudar. Não muito, nunca muito. No entanto, a dura contenção ao redor de seus olhos se aliviou. Está se curando, ele disse. E Zela tocou a borda do vaso lentamente. Vaylor olhou para o velho carvalho. Porque eu parei de tocar o carvalho. Porque você parou de usá-lo como uma parede. Ele aceitou isso sem vacilar. Isso era novo. Brindle apareceu na janela com poeira de noz nos bigodes e bateu no vidro. E Sela não se virou. Ele quer que o saco seja movido para mais perto da abertura. Não. O esquilo bateu com mais força. Vaylor o encarou diretamente. Não. Brindle pressionou o nariz no vidro e começou a vibrar com ameaça. O lobo de Vaylor se ergueu em resposta, irritado e insultado. E Sela pegou o bloco de cedro e o colocou na mão do rei. Ele o pegou, ainda encarando a janela. Ele está tentando intimidar. Sim. Brindle bateu com mais força. Está funcionando apenas porque ele é barulhento. E Sela verificou o bloco de cedro na mão de Vaylor. É assim que muitos governos funcionam. Vaylor se virou para ela. O bloco de cedro rachou uma vez em seu aperto. Não de raiva desta vez, de riso suprimido. E Zela apontou para o bloco. Progresso mais caro. Adicione a conta do esquilo. As contas dele só correm em uma direção. Brindle deu um guincho triunfante do lado de fora. Vaylor se encostou na bancada de trabalho, cuidadoso para não tocar em nada vivo. A visão fez algo quente se mover através de Zela. Ele aprendera a regra. Mais do que isso, ele escolhera se lembrar dela quando ninguém o estava forçando. Pela primeira vez, ela se perguntou o que mais ele poderia aprender se o mundo parasse de puni-lo por precisar de lições. O palácio não parou. A semana seguinte trouxe chuva, rumores e 3 desastres envolvendo Brindle. Primeiro, ele roubou a borla cerimonial do bispo e a usou para forrar seu ninho. O bispo culpou os meninos da cozinha, até que a borla apareceu pendurada no velho carvalho como uma bandeira derrotada. Segundo, Brindle invadiu um almoço para enviados visitantes e arrastou uma torta inteira de castanhas açucaradas para uma sebe. Ele não conseguiu levantá-la. Ele se recusou a abandoná-la. O evento terminou com 2 jardineiros, um confeiteiro e um rei alfa parados na chuva, enquanto um esquilo gritava debaixo de um arbusto. Vaylor resolveu o assunto cortando a torta ao meio com uma adaga. Brindle aceitou este julgamento. Os enviados não sabiam o que fazer com a informação de que o temido Rei Lobo negociava com a vida selvagem do jardim. Terceiro, Brindle começou a vender segredos. Não segredos reais. Os segredos de Brindle eram principalmente observações entregues através de gestos tão rudes que a Zela podia entendê-los contra sua vontade. Ele a informou que Vaylor ficara do lado de fora da estufa por 12 minutos antes de entrar uma noite. Ele relatou que o rei trocara de luvas 2 vezes antes de lhe trazer um pacote de sementes raras de manjericão lunar. Ele também demonstrou com precisão insultuosa como Vaylor alisava o cabelo antes de se aproximar dela. E Sela se recusou a traduzir essa última. Vaylor sabia de qualquer maneira. Ele chegou naquela noite com as sementes de manjericão lunar, viu Brindle arrumando o pelo da cabeça com as 2 patas e parou abruptamente. O que ele te disse? E Sela rotulou uma fileira de vasos. Nada. Brindle repetiu o gesto de arrumação e adicionou um dramático aperto no peito. O rosto de Vaylor tornou-se uma tempestade. Ele mente. E Sela continuou rotulando os vasos com grande cuidado. Eu não disse o que ele insinuou. Os olhos de Vaylor se estreitaram. Ele insinuou algo. Brindle sempre insinua algo. O esquilo assentiu, satisfeito com sua marca. Vaylor colocou o pacote de sementes na bancada. Estas são para a estufa. E Sela o pegou, sua respiração presa apesar de seu melhor esforço. O manjericão lunar não era raro porque era delicado. Era raro porque os herboristas superiores o acumulavam para as poções de sono dos nobres. E Sela pedira a mestre Orwin uma muda 3 vezes e recebera uma palestra sobre sua posição a cada vez. O pacote estava quente do manto de Vaylor. Isso é demais, ela disse. Vaylor olhou para o pacote como se fosse apenas um pacote. É semente. E Sela o virou na mão. É semente proibida. Ele olhou para o vidro escuro de chuva. Estava sem uso. Onde?
Vaylor olhou para o vidro escuro de chuva. Brindle sentou-se mais ereto. Isela estreitou os olhos e perguntou onde ele encontrara a semente. Vaylor confessou com muito pouco arrependimento que estava no armário trancado de Mestre Orwin. Ela o encarou. Brindle bateu na bancada em admiração. As orelhas de Vaylor não ficaram vermelhas. Reis não tinham orelhas vermelhas. As pontas ficaram ligeiramente mais quentes na cor. Isela o acusou de roubar de seu supervisor. Vaylor corrigiu a palavra para confiscado. O crime, aparentemente, era má alocação. Isela deveria tê-lo repreendido. Em vez disso, ela imaginou Mestre Orwin descobrindo que seu precioso pacote fora redesignado por roubo real e sentiu uma bolha perversa de riso subir. Brindle a viu lutando contra isso e começou a rolar na bancada. Vaylor olhou entre eles. Ele aprova. Isela amarrou o pacote antes que Brindle pudesse tocá-lo. Ele aprova a maioria dos roubos. A sobrancelha de Vaylor se moveu. Você também. Aparentemente, apenas justiça botânica. Desta vez, Vaylor riu. Foi breve, baixo, quase surpreendido por si mesmo. O som encheu a estufa e fez a chuva parecer mais quente. Isela olhou para o pacote de sementes, porque olhar para ele parecia demais com tocar em casca viva. Ela podia sentir alegria nas plantas. Sim, ela podia sentir dor, tensão, podridão e velhos segredos. A ternura humana era mais difícil. Não tinha forma de folha, nem padrão de raiz. Movia-se sem pedir permissão. Brindle arruinou o momento derrubando um rótulo de argila no chão. Ele se quebrou em dois. Vaylor olhou para cima e perguntou se aquilo fora necessário. Brindle ergueu o queixo. Isela guardou o manjericão lunar e traduziu o insulto. Brindle achava que o romance deixara a sala muito suave. Vaylor ficou imóvel. Ela congelou tarde demais. A palavra pairou no ar úmido da estufa. Romance. Lá fora, o velho carvalho farfalhou como uma tia idosa, se inclinando para mais perto. Os olhos de Brindle brilharam com interesse lucrativo. Isela pegou o rótulo quebrado e culpou o vocabulário pobre de Brindle. Vaylor perguntou cuidadosamente se o vocabulário do esquilo era realmente pobre. Terrível, ela insistiu. E o seu? Ela não olhou para ele. Meu vocabulário é apropriado à minha posição. Essa não foi minha pergunta. Não, não foi. Os dedos de Isela se apertaram em torno do rótulo quebrado. A borda de argila pressionou sua palma. Não continha memória ainda. Novo demais. Argila de sorte. Vaylor deu um passo mais perto. Não muito perto. Ele se tornara muito bom em parar logo antes do ponto onde a pressão se tornava exigência. Isela? Brindle soltou um pio suave e viu. Vaylor não desviou o olhar dela. Se ele interromper isso, colocarei as nozes na capela. Brindle ofegou. Isela riu porque não pôde evitar. A risada a salvou de responder. Também não a salvou de forma alguma. Vaylor a observava com uma suavidade que fazia sua cicatriz, coroa e olhos brilhantes de lobo parecerem menos distantes do que sua mão nua repousando perto da dela na bancada. Ele não a tocou. Isso importava. Também a fazia querer que ele o fizesse. Na manhã seguinte, o carvalho sagrado produziu 7 novos botões. Mestre Orwin afirmou que isso se devia ao seu programa anterior de vinagre. Brindle expressou desacordo, escondendo cascas de bolota em seus sapatos. O palácio se preparou para o rito público de restauração 3 dias depois. Sacerdotes poliram bacias de prata. Jardineiros varreram os caminhos até que o cascalho os temesse. O conselho ordenou que estandartes azuis fossem pendurados nos beirais da estufa, porque nada dizia renovação natural como tecido bloqueando a luz do sol. Isela removeu os estandartes 2 vezes. Na terceira vez, Vaylor a encontrou em uma escada com uma bobina de seda azul sobre um ombro e Brindle sentado no degrau de cima como um supervisor. Os sacerdotes solicitaram isso, observou o rei. Isela desatou outro nó. A muda sagrada solicitou não ser sombreada. Brindle apontou as 2 patas para o sol. Vaylor olhou para o degrau de cima e ele solicitou atenção. Concedida a contragosto, o esquilo se curvou. Vaylor segurou a escada com uma mão. Isela olhou para baixo e disse que não ia cair. Vaylor sabia disso. Ele ainda segurava a escada porque, como explicou secamente, o conselho nunca sobreviveria ao ouvir que a árvore sagrada vivera enquanto sua guardiã perdera para a seda decorativa. Brindle bateu no degrau em aprovação. Isela olhou para o rei Alfa, que estava ao sol com uma mão em sua escada, e sua expressão completamente séria. Seu coração se comportou de forma imprudente.
Guardiã, ela repetiu. Vaylor não fingiu ter se enganado. Sim. Ninguém a chamara assim antes. Assistente, garota, Brackenier, você aí. Aquieta, mãos úteis. Mestre Orwin uma vez a chamou de adequada em um tom que sugeria caridade. Guardiã parecia uma porta se abrindo. Ela desceu mais devagar do que o necessário. Quando sua bota alcançou o cascalho, Vaylor soltou a escada. O espaço entre eles estava cheio de folhas aquecidas pelo sol e coisas que nenhum deles dissera. Brindle desceu por último, carregando uma tira de seda azul nos dentes. E Zella apontou. Solte. Ele correu. Vaylor se moveu para interceptar. Brindle viu o Rei Lobo vindo e escolheu a loucura. Ele se lançou da escada, ricocheteou no ombro de Vaylor, atingiu a sebe, desapareceu, reapareceu perto da fonte e arrastou a seda atrás de si como uma bandeira de vitória. 2 sacerdotes gritaram. Um jardineiro caiu em um canteiro de lavanda. Vaylor ficou muito imóvel com uma pegada de esquilo em sua manga preta. E Sela escondeu a boca atrás de uma mão. Seus olhos se voltaram para ela. Não ria. Ela assentiu solenemente. Brindle subiu na estátua da fonte e enrolou a seda azul na cabeça do lobo de pedra. E Zella se dobrou ao meio. Vaylor fechou os olhos por um instante. O velho carvalho tremeu com um vento que não existia um momento antes. Pelo resto do dia, cada servo no palácio encontrou um motivo para passar pelo jardim e ver a estátua. Ao pôr do sol, alguém colocara uma noz na boca do lobo de pedra. Ninguém confessou. Vaylor culpou Brindle. Brindle tinha um álibi. Se roubar doces do telhado da cozinha contasse. Na noite anterior ao rito de restauração, chegaram notícias da fronteira. E Zella soube antes que alguém lhe contasse, porque o jardim mudou novamente. As rosas se contraíram. Os limoeiros recolheram seu perfume. Até Brindle parou no meio do caminho ao roubar maçã seca do bolso de seu avental. Vaylor veio para a estufa à tarde. Não 9 minutos depois da meia-noite, não 10, quase 2 horas depois. Seu manto estava molhado nos ombros, embora não tivesse chovido. Seu cabelo estava despenteado pelo vento. Seus olhos continham ouro demais. Brindle caiu das vigas, olhou para ele uma vez e recuou para trás de um vaso de hortelã. Isso assustou Isela mais do que qualquer coisa. Vaylor parou logo na entrada. As lâmpadas piscaram. Não se aproxime, ele ordenou. Não era uma ameaça. Era um apelo vestindo armadura. Isela pousou a faca de poda e perguntou o que havia acontecido. Vaylor lhe disse que invasores haviam cruzado a passagem das cinzas. Aldeias queimaram estoques de grãos. 3 crianças estavam desaparecidas. Sua voz não quebrou. Teria sido mais fácil se tivesse. A muda sagrada se afastou dele. O velho carvalho lá fora gemeu, os galhos se movendo na escuridão sem vento. A alma de lobo de Vaylor pressionava contra sua pele com força brutal. Seus dedos se flexionaram. Garras apareceram por um segundo, depois desapareceram. Ele estava se mantendo no lugar apenas pela vontade, e a vontade estava se esgotando. Azela pegou o bloco de cedro. Ele balançou a cabeça uma vez. Não é suficiente. Brindle fez um som minúsculo de trás da hortelã. Não era ganância, nem insulto. Pela primeira vez, soou como alarme. E Sela olhou ao redor da estufa. Plantas vivas por toda parte, muito frágeis, muito receptivas, muito propensas a beber o que Vaylor não podia conter. Então ela viu a velha viga da porta empilhada perto do fogão. Viera de um galpão quebrado pela tempestade, carvalho morto, seco e sólido, grosso o suficiente para suportar pressão, velho o suficiente para se lembrar do tempo e sobreviver a ele. E Sela a arrastou da parede. Os olhos de Vaylor seguiram o movimento. Não. Isela arrastou a viga mais 30 centímetros. Sim. Ouro piscou em seus olhos. Afaste-se. Sente-se. O comando surpreendeu a ambos. Brindle espiou por cima do vaso de hortelã com olhos arregalados. Sua expressão sugeria claramente que gritar com o Rei Lobo era bravura ou má criação. A respiração de Vaylor foi arrastada. Ouro se espalhou por suas íris. Isela, sente-se no chão. Coloque as 2 mãos nesta viga. Não na bancada. Não na muda. Não em mim. As 2 últimas palavras caíram com força. Ele as odiava. Ela viu. Ele odiava que ela tivesse que dizê-las. Odiava que ela estivesse certa.
Odiava o medo de que ele pudesse se tornar a coisa contra a qual avisava. Mas ele obedeceu. Vaylor se abaixou no chão da estufa com o controle lento de um homem carregando uma tempestade em suas costelas. Isela empurrou a velha viga na frente dele. Ele a agarrou. A madeira gemeu. Isela ajoelhou-se à sua frente, fora de alcance, mas perto o suficiente para ancorar sua voz. Inspire por 4. Suas garras arranharam a velha viga. Eu sei como respirar. Isela não suavizou seu olhar. Então me impressione. Brindle soltou um leve guincho de aprovação. Vaylor encarou o esquilo. Não desperdice fôlego com ele, instruiu Isela. A boca do rei se contraiu, mas ele inalou. A primeira respiração tremeu. A segunda veio pior. Na terceira, a viga rachou ao meio com um som de quebra de gelo. Isela não vacilou. As plantas sim, cada folha tremeu. Vaylor baixou a cabeça. É por isso. Por quê? O quê? Por quê? Eu não posso ter coisas macias. As palavras vieram de algum lugar mais profundo que o orgulho. Vieram do lugar que ele estivera pressionando no carvalho sagrado por semanas. O peito de Isela doeu. As plantas são macias, ela disse. Elas partem pedras. Ele riu uma vez, amargo e baixo. Não é o mesmo. Não, elas são melhores em paciência. Brindle saiu de trás da hortelã. Ele se aproximou da viga rachada, cheirou-a e colocou uma pequena pata na extremidade oposta. Vaylor o estudou. O esquilo o encarou de volta, solene talvez pela primeira vez em sua vida criminosa. Então Brindle empurrou uma noz pelo chão. Ela rolou até tocar o joelho de Vaylor. Isela ficou muito imóvel. Vaylor olhou para nós. Ele está me subornando? Isela estudou a postura de Brindle, sem tapinha presunçoso na barriga, sem chicoteio de cauda, sem exigência. O esquilo sentou-se ereto, as patas dobradas contra o peito, os olhos brilhantes. Não, ela respondeu suavemente. Acho que ele está contribuindo. Brindle piou uma vez. Foi áspero e pequeno. Vaylor pegou a noz como se fosse um tratado. O ouro em seus olhos diminuiu por uma fração. Isela manteve a voz firme e nomeou a verdade para ele. Ele estava com raiva porque crianças estavam desaparecidas. Essa raiva não era o inimigo. O que ele fazia com ela importava. Suas mãos se apertaram em torno da noz e da viga quebrada. Vaylor admitiu que queria rasgar as montanhas. Isela lhe disse que ele poderia considerar isso mais tarde, se fosse útil. Naquela noite ele tinha que respirar. Brindle assentiu com grave autoridade, depois arruinou a dignidade tentando sentar-se na bolsa de nozes que Isela deixara sob a bancada. Vaylor viu. Um som rachado saiu dele. A princípio, Isela pensou que o lobo estava rompendo. Então ela percebeu que o som era riso. Não muito, não fácil, mas real. Arrastado dele pela dor, pelo absurdo e por um esquilo usando a tragédia como cobertura para o roubo. Isela riu também, embora lágrimas tivessem subido a seus olhos. Brindle congelou com uma pata dentro da bolsa. Vaylor apontou para ele. Eu vi isso. O esquilo lentamente removeu a pata e deu um tapinha na bolsa como se estivesse verificando sua saúde. Isela enxugou a bochecha com a manga. Ele disse que estava garantindo suprimentos. Para quem? Moral. A risada de Vaylor veio novamente mais áspera. A pressão do lobo aliviou mais um pouco. Lá fora, o velho carvalho parou de gemer. Eles ficaram no chão da estufa até o amanhecer. Vaylor não dormiu. Isela não lhe pediu para dormir. Ela preparou chá amargo, pegou outra viga morta e o guiou através de respiração após respiração, enquanto Brindle guardava a bolsa de nozes com egoísmo heróico. Quando a primeira luz cinzenta tocou o teto de vidro, os olhos de Vaylor eram humanos novamente. Ele parecia exausto. Ele também parecia envergonhado. Isela odiava a vergonha nele mais do que esperava. A árvore não piorou. Ela lhe disse antes que ele pudesse falar. Seu olhar se moveu para a muda sagrada. Suas folhas estavam úmidas com a névoa da manhã. Uma se desenrolara durante a noite. Por sua causa, ele disse. Isela disse que foi porque ele ouviu. Brindle, que adormecera na bolsa de nozes, roncava como um pequeno fole quebrado. Vaylor olhou para Brindle e deu crédito ao residente por contribuir. O esquilo abriu um olho, ouviu o elogio e imediatamente estendeu uma pata. Isela suspirou e traduziu a pata erguida como uma exigência de compensação por trabalho emocional. Vaylor
Ainda sentado no chão, enfiou a mão no manto e tirou uma última noz. Isela encarou e perguntou se ele guardara aquela noz a noite toda. Vaylor a chamou de reserva de emergência. Brindle a agarrou e rolou de costas em vitória. Vaylor pareceu quase pacífico por 3 segundos inteiros. Então os sinos do palácio começaram a tocar para o rito de restauração. A cerimônia pública deveria ter sido digna. Não foi. Toda a corte se reuniu no Jardim Real no meio da manhã. Nobres estavam em fileiras enfeitadas com joias. Sacerdotes seguravam bacias de prata com água e tentavam parecer essenciais. Mestre Orwin pairava perto da muda sagrada em seu melhor manto verde, apesar de não ter feito quase nada exceto usar vinagre no lugar errado. Lord Pelar estava sob guarda perto da parte de trás, despojado de seus anéis e parecendo um homem que engolira uma vespa. O velho carvalho mudara durante a noite. Suas folhas enegrecidas não haviam desaparecido. A cura não funcionava como mágica de palco, mas novos botões se agrupavam ao longo dos galhos inferiores, pequenos e brilhantes contra a casca danificada. A muda sagrada ao lado estava em um vaso de pedra branca, viva e teimosa. Isela estava ao lado do vaso em seu avental mais limpo. Ainda era um avental. Ela recusou o manto da corte oferecido por Mestre Orwin, porque cheirava a óleo de traça de cedro e covardia. Alguém lavara a lama de suas botas. Ela se arrependeu disso. A lama dava autoridade a uma pessoa entre as plantas. Brindle sentou-se no alto do carvalho, com uma tira de seda azul amarrada na cintura. Ninguém sabia onde ele a encontrara. Ele parecia um príncipe bandido que comera o tesouro. Vaylor estava diante da corte em preto e prata completos. Sua coroa refletia o sol. Seu rosto estava calmo, severo, quase ilegível. Quase. Isela viu a fadiga perto de seus olhos. Ela viu como sua mão se flexionou uma vez antes de se abrir. Ela o viu olhar para o chão da estufa, onde, escondidas atrás de uma bancada, 2 vigas rachadas jaziam como prova. O sumo sacerdote começou com um longo discurso sobre sangue real, raízes antigas, dever sagrado e a renovação simbólica do poder. Brindle bocejou. Foi um bocejo enorme. Vários nobres notaram. Isela encarou o vaso e rezou para cada coisa verde que o esquilo não piorasse a política. O sumo sacerdote gesticulou em direção a Mestre Orwin. Sob a orientação cuidadosa de nossa tradição herborista real, a árvore sagrada mostra sinais de renovação. Mestre Orwin deu um passo à frente, o peito estufado. Vaylor ergueu uma mão. O sacerdote parou no meio da respiração. Assim como o Mestre Orwin. Assim como a corte. Brindle se inclinou para a frente. A voz de Vaylor ecoou pelo jardim. Não. Uma palavra, limpa como uma lâmina. O peito de Mestre Orwin desinflou. O rei se virou ligeiramente para que a atenção da corte o seguisse até Isela. Seu estômago caiu em suas botas. O carvalho sagrado vive porque Isela Brakenir ouviu quando outros o trataram como um símbolo para polir, explorar ou temer. Um murmúrio percorreu os nobres. Isela não se moveu. Se ela se movesse, poderia correr para a estufa e se trancar com os regadores. Vaylor continuou. Ela encontrou o dano. Ela o nomeou. Ela parou os tratamentos que o prejudicavam. Ela protegeu sua muda. Ela protegeu este jardim do orgulho do meu conselho. Lord Pelar olhou para o cascalho. Mestre Orwin parecia doente. Brindle bateu no galho 2 vezes. Vaylor ergueu os olhos para o esquilo. E de certos interesses criminosos locais. Uma perigosa onda de riso percorreu os servos na parte de trás. Brindle se encheu de orgulho. As bochechas de Isela queimaram. Vaylor olhou para ela então, não como parte da multidão, mas como se a multidão tivesse se tornado clima. Ela também me disse a verdade quando eu era a fonte do dano. O jardim perdeu o fôlego. O coração de Isela deu um salto. Não, iria dizer. Vaylor encarou a corte. O carvalho sagrado enfraqueceu porque eu vim a ele com raiva e medo. Eu o usei como uma parede para o que eu não falaria. Eu não entendia que os seres vivos se lembram do que é pressionado neles. A corte ficou congelada. A confissão de um rei não fazia parte de nenhuma cerimônia que eles conheciam. Isela sentiu o velho carvalho atrás dela. Suas raízes continham dor, sim, mas também alívio. A verdade se moveu pela árvore como água alcançando o solo seco. O sumo sacerdote parecia que poderia desmaiar em sua bacia de prata. Vaylor não parou.
Eu estava errado. Brindle fez um som minúsculo. Não zombaria desta vez. Vaylor se virou para Isela, e fui ensinado melhor por uma mulher que esta corte quase culpou, porque suas mãos estavam sujas de lama e sua posição era baixa. Os servos na parte de trás ficaram muito quietos. A garganta de Isela se apertou. Ela queria dizer a ele que ele estava tornando sua vida impossível. Ela queria dizer a ele que Mestre Orwin nunca se recuperaria. Ela queria perguntar se ele dormira, porque apenas um homem exausto derrotaria publicamente tanto a tradição quanto sua própria reputação antes do café da manhã. Em vez disso, ela ficou ao lado da muda sagrada enquanto Brindle deixava cair algo de cima. Pousou no vaso. Todos olharam. Era uma noz. Brindle sentou-se ereto, as patas dobradas como se estivesse fazendo uma oferenda. Vaylor encarou a noz. Isela pressionou os lábios até doerem. O rei falou sem desviar o olhar do vaso. O residente oferece seu apoio. Os servos perderam a batalha primeiro. Um jardineiro bufou. Então uma criada da cozinha ofegou. Então um dos guardas mais jovens fez um som como uma trombeta rachada. O riso se espalhou pelo jardim. Nervoso a princípio e depois impotente. Os nobres tentaram resistir porque rir durante um rito sagrado era perigoso. Brindle ajudou, deixando cair uma segunda noz na bacia do sumo sacerdote. O respingo ecoou. Vaylor quase sorriu. Apenas um pouco, mas a corte viu. E Sela também viu. E algo dentro dela se acalmou. O mundo não acabara porque o rei sorrira das más maneiras de um esquilo. Talvez o reino fosse mais forte do que qualquer um pensava. Quando o riso diminuiu, Vaylor se aproximou do vaso branco. De dentro de seu manto, ele tirou um pequeno anel de madeira polida. Não era cravejado de joias, não era de ouro. O veio corria pálido através do escuro, e uma pequena folha nova fora esculpida em um lado. E Sela reconheceu a madeira antes que ele falasse. Vinha de um galho morto caído do carvalho sagrado, não cortado da árvore viva, tirado do que a árvore já havia liberado. Suas mãos ficaram frias. Vaylor o segurou na palma da mão. Isto não é uma coroa, ele disse, e sua voz alcançou todos os cantos do jardim. Não é um comando. É uma pergunta feita em público porque se esconder já prejudicou os seres vivos o suficiente. O silêncio da corte mudou. Tornou-se agudo, faminto, incrédulo. Isela olhou para o anel, depois para ele. Os olhos de Vaylor estavam firmes, não calmos. Firme era diferente. Calmo significava que nada se movia. Firme significava que algo se movia, e ele o segurava honestamente. Isela Brackner, ele disse, eu te escolho diante desta corte. Não porque você curou uma árvore real. Não porque você guardou meus segredos. Eu te escolho porque você viu a pior coisa que eu estava fazendo e não a elogiou. Você me fez parar de quebrar o que me abrigava. Brindle se inclinou tanto sobre o galho que 2 guardas se moveram sob ele. Vaylor ignorou todos, exceto Isela. Se você não quer fazer parte da vida de um rei, diga. Eu ainda a nomearei guardiã deste jardim. Eu ainda verei Mestre Orwin redesignado para a papelada. Eu ainda protegerei seu trabalho. Mas se você me aceitar, virei a você sem desculpas, sem presságios roubados e com nozes melhores. A última frase claramente não foi planejada. Brindle bateu no galho em aprovação feroz. E Sela quase riu. Ela quase chorou. Ambos pareciam inconvenientes em público. Ela tocou a borda do vaso para se firmar. A muda sagrada se lembrava de suas mãos, da contenção de Vaylor e da noz de Brindle. Lembrava-se da chuva no vidro, das vigas rachadas, da semente de manjericão lunar e do choque quente de um rei dizendo a verdade. Sua folha mais nova roçou seu pulso. E Sela se moveu em direção a ele. A corte inteira observou uma assistente de jardim de baixa posição caminhar em direção ao rei alfa com sujeira ainda presa sob uma unha. Vaylor não a alcançou. Ele esperou. Bom, ela pensou, ele aprendera isso também. Ela pegou o anel de madeira de sua palma. Estava quente. Eu tenho condições, ela lhe disse. Uma onda percorreu os nobres. Vaylor inclinou a cabeça. Diga-as. Isela levantou um dedo. Chega de tocar em árvores vivas quando estiver furioso. Vaylor deu a palavra como um juramento. Concordado. Ela levantou um segundo dedo, sem ameaçar jardineiros por seguirem minhas instruções. Concordado. Brindle começou a pular. E Sela levantou um terceiro dedo. Sem negociar com Brindle sobre meu avental,
a janela da minha casa, meus hábitos de café da manhã ou qualquer outra coisa que ele ache que é vendável. Os olhos de Vyler se ergueram. Brindle congelou no meio do pulo. A expressão do rei tornou-se sombria. Essa pode ser a condição mais difícil. O riso irrompeu novamente, mais quente desta vez. E Sela deslizou o anel de madeira em seu dedo. Serviu. Claro que serviu. Vyler provavelmente medira uma de suas luvas de jardinagem com a seriedade de uma campanha militar. Brindle teria supervisionado por uma taxa. A muda sagrada tremeu, não de dor, de crescimento. Uma nova folha se abriu, depois outra. Ao redor do velho carvalho, botões se desdobraram ao longo de galhos ainda com cicatrizes negras nas bordas. A mudança não foi explosiva. Foi melhor que isso. Foi constante. O verde se moveu através da madeira danificada com coragem silenciosa. A corte ofegou. O sumo sacerdote deixou cair sua concha de prata. Brindle viu o movimento, confundiu com tributo e saltou. Ele pousou na bacia cerimonial do sacerdote com um respingo. Água sagrada voou para todos os lados. O bispo gritou. Os servos uivaram. Vyler pegou a mão de Isela antes que a água alcançasse sua manga. Depois pareceu perceber o que fizera. Seu aperto se afrouxou imediatamente, dando-lhe a escolha de ficar. Ela ficou. Seu polegar roçou o anel de madeira. O velho carvalho farfalhou acima. Brindle saiu da bacia, parecendo molhado, furioso e espiritualmente enriquecido. Ele se sacudiu sobre os sapatos de Lord Pelar. Isela se inclinou para mais perto de Vyler e relatou que Brindle considerava a cerimônia melhorada. Vyler olhou para o esquilo pingando, os servos rindo, o sacerdote horrorizado e o carvalho sagrado abrindo novas folhas atrás deles. Pela primeira vez, o rei Alfa respondeu: ele pode estar certo. Depois disso, ninguém conseguiu decidir se o rito de restauração for um escândalo ou um milagre. Os sacerdotes o chamaram de sinal de renovação porque tinham que chamá-lo de algo. Os servos o chamaram de o dia em que Brindle se batizou e não se juntou a nenhuma igreja. O conselho o chamou de irregular em um tom que sugeria que ainda estavam procurando uma categoria legal. Vyler o chamou de suficiente. Isela o chamou de exaustivo. Ao pôr do sol, o jardim se esvaziara. Os estandartes haviam sumido. Mestre Orwin fora redesignado para a revisão de inventário. Uma posição onde seu amor por rótulos só poderia prejudicar o papel. Pelar fora levado para responder a perguntas sobre seus anéis, visitas tardias e interesse em presságios úteis. O carvalho sagrado estava quieto sob o céu da tarde. Ainda não estava inteiro. As folhas enegrecidas permaneciam onde o dano fora profundo. Isela ficou feliz. A cura que apagava todas as marcas tornava os seres vivos mentirosos. Melhor crescer ao redor das cicatrizes e deixar o novo verde provar que a árvore permanecera. Ela sentou-se no degrau da estufa com as botas de volta à lama apropriada. O anel de madeira repousava em seu dedo. Parecia estranho, não pesado. Presente. Vyler desceu o caminho sem cerimônia. Sem coroa, sem o preto do conselho. Suas mangas estavam enroladas até os antebraços, o que provavelmente feriria várias tradições nobres se vissem. Ele carregava um saco. Brindle apareceu antes que a Isela pudesse sequer sentir o cheiro do conteúdo. O esquilo se lançou do carvalho, atingiu o caminho e cambaleou em direção ao rei com a velocidade da ganância. Vyler parou. Não, Brindle parou também. Os dois se encararam. Isela apoiou o queixo em uma mão. Acabamos de ter uma declaração pública. Por favor, não comecem nosso futuro com um duelo por nozes. Os olhos de Vyler não deixaram Brindle. Ele assume que o saco é dele. Brindle deu um tapinha na barriga. Ele tem evidências, admitiu Isela. Vyler veio para o degrau e colocou o saco entre eles. Está dividido. Isso chamou a atenção dela. Dentro havia duas bolsas menores. A primeira continha nozes, pinhões com mel, castanhas açucaradas e o que parecia suspeitamente com as amêndoas do tributo do sul, agora devidamente salgadas. Brindle fez um som tão reverente que um sacerdote poderia ter invejado. A segunda bolsa continha sementes, não apenas manjericão lunar, tomilho prateado, confreia azul, calêndula estrela, uma dúzia de pacotes raros amarrados com fio de linho. Cada um estava rotulado com a caligrafia nítida de Vyler. Isela olhou para ele. Ele sentou-se ao lado dela no degrau, deixando um espaço cuidadoso. Para a guardiã. O velho título aqueceu novamente.
Brindle tentou colocar a cabeça no saco de semente, e Sela o afastou. Não, o seu é o vulgar. O esquilo pareceu ofendido até que Veiler abriu o saco de nozes. Então a moralidade acabou. Por um tempo, eles sentaram-se no crepúsculo de lavanda e observaram Brindle arrastar uma castanha açucarada quase do tamanho de sua cabeça pelo caminho. A estufa cheirava a terra úmida e folhas de limão. Grilos começaram nas sebes. Em algum lugar perto da cozinha, um cozinheiro gritou que outra torta estava faltando. Veiler olhou na direção do som. E Sela também. Brindle ficou quieto. Isso era suspeito. Ele tem um cúmplice, decidiu Veiler. E Sela ouviu os gritos distantes da cozinha. Ele tem vários. A atenção de Veiler se aguçou. Diga os nomes. Eu valorizo meu relacionamento com os pardais. A boca de Veiler se curvou. O sorriso veio mais fácil agora. Ainda raro, ainda perigoso para sua concentração. Ele olhou para a mão dela. Parece um comando? E Sela sabia que ele se referia ao anel. Ela virou a mão na luz que se desvanecia. A folha esculpida captou uma linha de ouro. Não. Os ombros de Veiler relaxaram por uma fração. Se algum dia aparecer, me diga. Ela girou o anel uma vez em seu dedo. Eu direi. Brindle arrastou a castanha para a bota de Veiler e começou a comer ali. O rei olhou para baixo, sua expressão esfriou. O esquilo olhou para cima, as bochechas cheias. A alma de lobo de Veiler se agitou com dignidade ofendida. Isela reconheceu o início de outro conflito histórico. Ele está te agradecendo. Ela mentiu. Veiler lhe deu um olhar de soslaio porque Brindle claramente não o estava agradecendo. E Sela admitiu a verdade. Brindle estava reivindicando a bota do rei como terreno neutro. Veiler objetou que sua bota não era neutra. Brindle deu um tapa nela. Veiler se inclinou até ficar cara a cara com o esquilo e proferiu um aviso grave. Ele declarara suas intenções perante a corte, humilhara um lorde do conselho e sobrevivera à água sagrada. Ele não seria intimidado por uma criatura que perdia o fôlego subindo em aberturas. Brindle mastigou. Então ele colocou uma pata pegajosa na bota de Veiler e deu a Isela um piscar lento e significativo. Isela cobriu a boca. Veiler não desviou o olhar do esquilo enquanto perguntava o que Brindle acabara de insinuar. Nada. Brindle piscou novamente, mais devagar desta vez. Isela. Ela desistiu de proteger o esquilo das consequências. Ele está sugerindo que declarações públicas são impressionantes, mas a entrega regular de nozes determinará seu valor a longo prazo. O rei absorveu isso. Então ele enfiou a mão no saco de nozes, removeu uma noz e a colocou ao lado de Brindle com precisão mortal. Aí está, Veiler disse para a avaliação. Brindle inspecionou a noz, depois assentiu uma vez. Veiler recostou-se. Eu não gosto dele. A Sela observou Brindle se acomodar mais firmemente na bota. Você o respeita. A negação de Veiler veio rápido demais. Eu não. Seu lobo sim. Ele considerou negar. Ela viu a negação se formar, encontrar a realidade e morrer. Meu lobo reconhece um poder hostil. Isela olhou para a criatura redonda e pegajosa em sua bota. Um muito pequeno. Brindle arrotou. Um muito rude. Brindle terminou a castanha e arrotou. Veiler fechou os olhos. Isela riu suavemente e encostou o ombro no dele. Ele ficou imóvel por um instante. Depois se aproximou dela com cuidado. Ele não agarrou. Ele não reivindicou. Ele simplesmente deixou seu ombro encontrar o dela, quente e sólido no ar que esfriava. O velho carvalho farfalhou acima deles. Isela tocou o degrau ao seu lado. A madeira se lembrava do sol, da chuva, das botas enlameadas, das garras de Brindle, de suas próprias mãos cansadas e agora disso. Um rei aprendendo a não esmagar. Uma mulher aprendendo que podia ser vista sem ser dominada. Um jardim cheio de seres vivos danificados crescendo. De qualquer maneira, Brindle subiu na raiz mais baixa com uma noz na boca e os observou como um proprietário inspecionando inquilinos. Veiler baixou a voz. O que ele quer agora? E Sela estudou a postura do esquilo, a cauda relaxada, a barriga cheia, os olhos afiados, mas não cruéis. Uma pata repousava no velho carvalho como se reivindicasse testemunho. Ele acha que você pode ficar, ela disse. O ombro de Veiler aqueceu contra o dela. Generoso para Brindle. Sim. O esquilo quebrou a noz com satisfação selvagem.
Isela olhou para o carvalho sagrado, para a estufa, para o rei ao seu lado e para a ridícula criatura selvagem que extorquira um namoro para o público. O jardim cheirava a nozes com mel, lavanda e chuva esperando além das colinas. Valer virou a mão, palma para cima, no degrau entre eles. Uma oferta, não uma exigência. E Sela colocou seus dedos enlameados nos dele. Brindle soltou um pio rouco da raiz. Os olhos de Valer se estreitaram. Isso foi desrespeitoso. E Sela sorriu para o crepúsculo. Sim, foi específico. Isela estudou a postura de Brindle com seriedade profissional. Muito. O polegar de Valer moveu-se uma vez sobre as juntas dela. Eu deveria saber. Ela observou Brindle enfiar a última noz na bochecha até seu rosto parecer impossível. Ele diz que a alta máquina de nozes finalmente aprendeu onde sentar. Valer olhou para o esquilo por um longo momento. Então, o rei Alfa, temido governante das cortes dos lobos e recém-avaliado fornecedor de nozes de tributo, apertou a mão de Isela e aceitou o veredito.